vai seguir trazendo novas informações agora sobre auxílio emergencial, porque como apontou há alguns dias aqui no CNN 360, a nossa analista, a nossa dama de copas Renata Agostini, o ministro Paulo Guedes hoje colocou a público e disse sim, o auxílio emergencial deve ser renovado, segundo ele, por mais 2 ou 3 meses. Cássio Zeiman, volta para cá. Dani, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele participou hoje da reunião da Frente de Serviços e foi durante esse compromisso que ele confirmou essa informação trazida pela nossa analista Renata Agostini. Paulo Guedes disse que o governo vai estender o auxílio emergencial por pelo menos mais 2 meses. Em seguida, segundo o ministro, esses beneficiários do programa entrariam então direto no novo Bolsa Família. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa fala do ministro é a repórter Tainá Farfã, que acompanha esse assunto e tem todos os detalhes para a gente. Oi, Tainá, boa noite para você. Oi, Cássio, uma excelente noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no CNN 360. Pois é, a gente adicionou esse assunto aqui na CNN, a gente adiantou esse assunto aqui na CNN e foi então confirmado pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele ainda disse hoje à tarde em um evento do Bradesco em Londres que todos os governadores estão dizendo que a população adulta vai ser vacinada até setembro, mas que se não for, ele vai sim prorrogar novamente o auxílio emergencial. Então, a princípio, o que a gente tem? A confirmação de prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses, pelo menos até setembro, que segundo ele seria o suficiente para poder vacinar toda a população adulta. E esse seria, segundo ele, essa seria uma espécie de transição para o novo Bolsa Família. Ele ainda comentou nesse evento que você trouxe aí, um pouco mais cedo, ele voltou a falar sobre o lançamento do Bônus de Inclusão e Capacitação, BIP e o BIC, que seria para incentivar a contratação de jovens pelas empresas. Mas aí, nessa fala dele, ele reduziu um pouco o valor desse benefício, que seria reduzido de R$300, que ele já havia comentado, para R$275. Segundo ele, pelo menos 2 grandes empresas já estão em contato com o governo com a intenção de contratar pelo menos 30 mil jovens por meio desse benefício. Vamos ouvir então um trecho do que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre essa prorrogação do auxílio emergencial. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial, mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada, então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio, e logo depois entra então o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. Então eu diria que o Brasil está encontrando o seu caminho. Vem para cá, então, a nossa dama de copas, Renata Agostini. Semana passada, a Renata trouxe a modelagem que estava em discussão no Ministério da Economia. Se você não acompanhou lá, eu rememoro aqui rapidinho para ela ter também bastante claro aí o trilho da informação que ela nos trouxe até a gente chegar hoje. Então, a Renata trouxe as modelagens que estavam em estudo. Lembrando já que, naquele momento, o Ministério da Economia diria que só estenderia o auxílio emergencial se ficasse claro que ia haver um agravamento, um crescimento de casos da pandemia da Covid. E agora vem de público o ministro, Renata, confirmando, então, a modelagem que você havia trazido para a gente cerca de 10 dias atrás. É isso, naquele momento, o que diziam os integrantes do governo? Informação que se confirma agora, até 15 dias para se ter certeza sobre quanto tempo será necessário de prorrogação do auxílio. O que aconteceu é que essa curva de contágio ela não está cedendo, a gente vê a pandemia ainda num nível bastante preocupante e integrantes do Palácio do Planalto e da equipe econômica entendem nesse momento que é inevitável que a prorrogação aconteça. O ministro fala em 2 meses ou 3 meses. Boa parte da equipe econômica advoga por uma prorrogação de 2 meses, isso também ecoa no Palácio do Planalto, mas há sim um entendimento de que uma prorrogação por 3 meses dê um pouco mais de tempo para que a vacinação avance de tal forma que o governo tenha um discurso para colocar na mesa de que levou o auxílio até ali quase o final do público-alvo da campanha de vacinação. Os valores, como a gente contou aqui, a ideia é que seja uma continuidade do que já está nesse momento em vigência. Dani.
Maravilha, Renata. Deixa então eu pedir aqui também a super colaboração muito valorosa do nosso grande Fernando Nakagawa. A gente vai conversar não só sobre a prorrogação do auxílio emergencial, mas também, Nakagawa, sobre outros indicadores que vieram aí e podem estar deixando o mercado, digamos assim, um tanto quanto preocupado. Será que o governo vai começar a investir na gastança, gastar mais dinheiro para tentar manter popularidade, enfim, coisas que são muito importantes em ano que antecede, né, eleição? Esse passa a ser um tema, Dani. Efetivamente, nas últimas horas, a gente começa a ouvir aqui e acolá alguma preocupação, algum desconforto com relação a isso. Sobre o auxílio emergencial, ele é importante. Dezenas de milhões de brasileiros vivem atualmente numa situação bastante ruim do ponto de vista financeiro, sem dinheiro, sem renda, e é preciso, sim, dar um apoio financeiro a essas famílias. Então, sobre isso, o mercado financeiro não mostra nenhum tipo de desconforto. O problema é pensar sobre as razões que fizeram com que o discurso da equipe econômica, o discurso em Brasília, mudasse com relação à continuidade do auxílio emergencial. O temor é que seja um movimento populista, entre aspas, com vistas de olho em 2022. Esse passa a ser um grande tema. Agora, é interessante observar, Dani, que o espaço no orçamento para pagar esse auxílio emergencial, que poderia custar alguma coisa perto de 20 bilhões de reais, ele melhorou nos últimos dias, nas últimas semanas, porque a arrecadação tem sido melhor do que o esperado. Agora passa a ser a preocupação sobre o objetivo desta medida. Será que é eleitoral? Será que é de fato para atender a necessidade dos brasileiros? Vamos entender isso com o movimento das peças políticas a partir de agora. Estamos já praticamente estourados, mas eu queria te ouvir sobre uma fala hoje do ministro da Economia, de que o governo deve estender o pagamento do auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses. Oeneg. Pablo, os estudiosos, quer dizer, aqueles que realmente se preocupam em entender as demandas das camadas mais pobres da população, dizem que o auxílio emergencial, que vai ser eventualmente estendido por mais 2, 3 meses, depois será estendido por mais 2, 3 meses, e então por mais 2, 3 meses, porque nós temos um problema. Ele disse, o ministro da Economia ontem, o seguinte: enquanto tiver vacinação, vai ter que ter auxílio emergencial. Porque enquanto as pessoas não puderem voltar mesmo para o seu trabalho de forma um pouco mais segura, como é que você faz? Você tira das pessoas o direito de ir, porque elas não podem sair. Elas têm o direito de ir para o seu local de trabalho. Digamos, o sujeito vende espeto na frente do estádio de futebol. Não tem jogo de futebol, não adianta ele ter o direito de chegar lá. Não tem como vender o assado dele. De forma que ele fica em casa. Como é que ele paga a comida dos filhos e tal? É muito complicado. Então, quem se preocupa com política de amparo social está de olho e vendo que em todos os países civilizados, os mais pobres estão sendo protegidos nessa hora, e é para isso que o Estado serve, para proteger os mais fracos e dar aos mais fortes condições de produzir. É esse dilema do Estado que tem que ser. Não pode ficar protegendo o mais forte aqui porque isso é injusto, mas não pode deixar e chegar para o mais fraco e falar: agora é com você, liberalismo. Calma, não é assim. Precisa de proteção. E nesse momento, essa extensão é mais do que esperada e desejável também. Vai custar muito caro, é um dinheiro que o Brasil não tem, mas é melhor gastar dinheiro com isso do que com o salário desses senhores, senadores, nós temos, vamos lembrar, é bom a gente lembrar, a gente tem 3 senadores por estado. Poderíamos ter 2. Nos Estados Unidos tem estado que tem 1 deputado. No Brasil não tem um estado com menos de 8 deputados. Tira dinheiro daí. Tem muito dinheiro aí, tem um monte. Se você sacudir o Congresso Nacional, sacudir assim, cai um monte de assessor que não sabe nem onde segurar porque não tem mesa para sentar. Mas tem contra-cheque no final do mês, tem carro bacana, tem o direito, como o deputado Marcos Feliciano, de trocar todos os dentes. É Feliciano por feliz mesmo, pela alegria de ter trocado todos os dentes com o seu dinheiro. Trocou todos os dentes, gastou mais de 150 mil reais do seu dinheiro. Para isso tem dinheiro. Então, é preciso que tenha dinheiro para o auxílio emergencial. Importante essa informação. Tomara que isso aconteça, porque essas pessoas, Pablo, não tem onde arrumar dinheiro. Não tem jeito.
E os preços estão subindo demais, as proteínas animais estão caríssimas, a inflação dos alimentos está alta. Como é que as pessoas vão comer? A gente voltou para o mapa da miséria. Se a gente não fizer alguma coisa, o quadro vai ficar muito grave. Menega, até 8h30 da noite aqui no Band News TV, viu, João? Perfeito. Estaremos juntos, 7h30 na TV aberta, 8h30 aqui, Jornal da Band. E amanhã a gente está junto de novo às 4h30 da tarde. Valeu. Valeu.